Olá, muito bom dia, Edgar. Eu vou hoje falar sobre a diferença do ITBI e do ITCMD. E antes eu vou ler um texto que está na Bíblia que diz assim: também me aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu haveria de deixar a quem viesse depois de mim. Então esse aqui é o que eu chamo, né? Dilema de Salomão. Vale a pena você trabalhar tanto e depois você não sabe como seus herdeiros, seus filhos vão administrar isso, né? Está na Bíblia, né? E Salomão, lembra que foi o homem mais inteligente que já pisou nesse planeta, né? Então ele entendia dessa maneira, depois dos anos de vida que teve, depois de tantos bens, né, e tudo mais. Então ele entendeu que tudo isso era um trabalho, de certa maneira, até vã, né? E dizia que tudo é vaidade. Bom, então o que acontece quanto aos impostos? O ITBI é um imposto municipal, é imposto de transmissão de bens imóveis. Então, quando você compra imóvel, quando você transaciona um imóvel, você vai pagar o ITBI para o seu município, né? É onde o seu bem está localizado. O ITCMD é imposto de transmissão, causa-mortes e doações, né? Então ele pode ser por causa da morte ou uma doação. Então esse imposto é estadual. Então há estados que cobram de 2% a 8%. É uma maneira escalonada, depende do valor do que compõe o seu patrimônio, é que vai se atribuir a alíquota àquela base de cálculo. A grande diferença é que o ITCMD ele é devido sobre o valor do patrimônio, não é sobre bens imóveis tão somente. Então, por exemplo, se você tem lá R$1 milhão aplicados em bancos e investimentos, você tem 2, 3 veículos, você tem alguma joia, alguma obra de arte, esses bens farão parte desse imposto. Então, o ITCMD é um imposto que é cobrado pelo Estado, porém sobre a totalidade dos seus bens, não é sobre imóveis apenas, né? É sobre tudo que você tem. E existe lá umas faixas de isenção, né? Então quem tem até, em São Paulo, por exemplo, até 20 e poucos mil reais, ele não vai pagar o ITCMD sobre aquele valor. O que exceder, você pagará uma alíquota, uma taxa que varia, como eu já disse, de 2% a 8%. Em São Paulo é 4%. Por enquanto, existe um projeto de lei 250 de 2020 que prevê o aumento para 8%, né? De forma escalonada, mas vai chegar a 8%. E é claro que esse governo de São Paulo vai acompanhar a maioria dos estados que já tem a alíquota máxima de 8%. São Paulo ainda está em 4%. E mais ainda, existe uma resolução no Senado Federal que pretende aumentar esse ITCMD para até 20%. Se a gente comparar isso com outros países, né? Japão, por exemplo, esse imposto fica em 55%. Mais da metade do patrimônio vai nesse imposto, né? Estados Unidos, França, Alemanha, outros países bem evoluídos adotam uma taxa de 40%. O Chile, 25%, né? E a gente vai dizer, bom, no Brasil a gente paga só 8%. Só que no Brasil você já teve descontado lá na sua renda, no seu salário, no seu rendimento, você já teve descontado o imposto de renda, que é 27,5%. Ou seja, mais de um quarto do seu suor já ficou nas mãos do governo. Então esse valor que sobrou é com ele que você vai comprar o seu patrimônio. Então você já foi tributado lá atrás. Então esse imposto de 8% relativamente, a gente vai dizer que é pouco, mas você já teve uma retenção lá atrás, um desconto de 27,5%, que já levou uma boa parte do seu patrimônio, né?
Então a gente acha que é só 8%, mas na verdade isso representa muito mais no nosso bolso, na verdade, tá bom? Bom, duas soluções que as pessoas encontram. Uma delas é testamento. Então você tem uma parte do seu patrimônio que você pode fazer um testamento. Você gosta de uma sobrinha, você gosta de um familiar, né? Então você pode fazer um testamento. Então isso sempre dá problema, né? Só dá certo em novela da Globo, no filme de Hollywood, que tem aquela cena bonita, o pessoal ao redor da mesa, aquilo é lindo, né? Mas na prática sempre vai dar problema na justiça, porque vai ter um herdeiro, vai dizer assim, pá, não, mas eu não concordo, porque meu pai, porque esse sobrinho, porque essa sobrinha, porque essa tia, não sei o quê. Sempre vai dar problema isso aí. Então o testamento é uma das piores formas, né, de você fazer, legar a alguém um bem, uma parte do seu bem, né, dos seus bens. Outra forma é você fazer doação em vida, né? Então, o que as pessoas fazem? É uma solução até inteligente, até o quanto a gente sabe, né? Porém, o que acontece? Quando você faz uma doação em vida, você vai pagar o ITCD, D de doação. Então, por exemplo, você vai doar um imóvel para um filho. Então, aquele imóvel não vai entrar no inventário, né? Já está com o filho. Aí você tem um problema. Ele pode até fazer com cláusula de usufruto, ou seja, que se ele alugar o imóvel, você vai ter o rendimento de aluguel. Isso pode ser feito, perfeitamente, né? Mas a administração daquele imóvel você perdeu para os seus herdeiros. E se, de repente, lá um agregado, né, desse filho, o cônjuge, deram uma endoidada, ele pode trazer problemas e levar parte do patrimônio, né? E a outra coisa muito importante é o seguinte, que este bem não entrará em inventário, mas no seu falecimento haverá inventário de todo o restante do seu patrimônio. Então é uma solução caseira, né, que fica caro, porque há estados que a doação é mais caro do que o imposto da morte, na causa morte. Então nem sempre é vantajoso em termos tributários você fazer uma doação em vida, né? Então você pagará esse imposto que em São Paulo é 4%, no Rio pode chegar a 8% e outros estados também nessa alíquota, tá bom? Porque nesses outros países essa alíquota é muito alta? É porque lá eles forçam as pessoas a que tenham uma empresa. Então pessoas pagam impostos caros pela morte, mas eles querem que você pague e tenha uma empresa jurídica, porque economicamente a pessoa jurídica ela pode ir no banco, ela pode obter financiamento, ela pode ter alguns benefícios que a pessoa física não tem, né? Então os governos entendem que é muito melhor você ter uma forma de tributar mais levemente as empresas, por isso que se tributa tanto as pessoas físicas lá fora, né? E aqui no Brasil vai se chegar num ponto em que realmente esse imposto vai aumentar bastante, conforme a gente já viu hoje, tá bom? Então há uma tendência muito forte no Brasil de que empresas têm vários benefícios fiscais, né? E nós vamos falar disso numa outra oportunidade. Um ótimo dia.